Boa tarde, o meu nome é Pedro Vitor Crescentes de Freitas, sou aluno do curso de Engenharia de Alimentos da UFCG Campus de Pombal e hoje vim apresentar para vocês o meu trabalho intitulado Aceitabilidade de licores de uva com diferentes fontes alcoólicas. As frutas fazem parte do grupo de alimentos associados a uma alimentação saudável, sendo que o seu consumo rotineiro tem mostrado contribuir para a diminuição dos riscos de ocorrências de doenças. A uva, por sua vez, é considerada uma excelente fonte de vitaminas e minerais, sendo um dos melhores agentes naturais para a prevenção do câncer. Seus compostos bioativos e sua capacidade antioxidante, atribuída aos flavonoides, reduzem os radicais livres, protegendo contra o estresse oxidativo e doenças crônicas. O consumo desta fruta e seus derivados garante melhor qualidade de vida. Uma alternativa de aproveitamento das frutas, beneficiando-se dessas propriedades, consiste em utilizá-la na produção de bebidas alcoólicas. As bebidas alcoólicas sempre ocuparam lugar de destaque nas mais diversas civilizações e sua qualidade tem sido alvo de preocupação dos consumidores, principalmente no que se diz respeito aos componentes e benefícios que podem trazer à saúde quando consumidas com moderação. E já que a uva é uma das frutas mais cultivadas em todo o mundo, usá-la para a elaboração de produtos como os licores é um fator benéfico para a renda e valorização deste fruto. Segundo a legislação brasileira, o licor é a bebida com graduação alcoólica de 15 a 54% em volume a 20 graus Celsius e um percentual de açúcar superior a 30 gramas por litro, elaborado com álcool etílico potável de origem agrícola ou destilado alcoólico, adicionado de extratos ou substâncias aromatizantes, saborizantes, corantes e outros aditivos, permitindo em um ato administrativo complementar. Os licores constituem de uma categoria de bebidas que tem sido reinventados tanto pela evolução tecnológica como pela diversidade dos seus sabores, o que lhe proporcionou um crescimento de vendas no mercado brasileiro. Com isso, torna-se importante a elaboração de licores artesanais, aproveitando o fruto, hortaliças e ervas típicas da região para agregar valor a esses produtos. E diante disto, o presente trabalho teve como objetivo principal elaborar e caracterizar sensorialmente licores de uva com diferentes fontes alcoólicas. Para o desenvolvimento deste trabalho, foram utilizadas uvas adquiridas em supermercado local da cidade de Pau dos Ferros e dois tipos de álcools, aguardente e destilado alcoólico, com graduações alcoólicas de 39% e 38% de volume, respectivamente. Foram elaboradas duas formulações diferentes de licores, sendo uma com aguardente, codificada como L1, e a outra com destilado alcoólico, codificada como L2. Aqui na figura 1 temos o fluxograma da elaboração dos licores, em que a primeira etapa consistiu na seleção, que foi separada as uvas com injúrias e das que não estavam com injúrias. Feito a seleção, as uvas foram higienizadas em uma solução clorada a 200 ppm por 15 minutos. Passados-se os 15 minutos, as uvas foram lavadas novamente com água corrente para a retirada do cloro residual. Feito assim a higienização, foram feitos a elaboração dos mostos hidroalcoólicos, em que foram utilizadas uma proporção de 1:1 para cada formulação, em que consiste em a mesma quantidade de fruta foi a mesma quantidade de álcool. Feito os mostos, passou-se para o processo de maceração por um período de 15 dias. Passado o período de 15 dias da maceração, os extratos hidroalcoólicos eles foram filtrados em tecido de algodão para a remoção dos resíduos e posteriormente foi adicionado o xarope de sacarose a 65 graus Brix e assim homogeneizados. Para fim da elaboração dos licores, as bebidas passaram pelo processo de envelhecimento rápido, em que esta técnica consiste em um processamento térmico, no qual os licores são colocados em banho-maria a 60 graus Celsius por 2 horas, promovendo a formação de compostos aromáticos e saborizantes, melhorando a qualidade do produto. Este processo é bem interessante porque ele equivale a 1 ano de envelhecimento do licor à temperatura ambiente. A análise sensorial dos licores de uva foi realizada com 40 provadores não treinados de ambos os sexos entre idades de 18 a 48 anos. Avaliou-se os atributos de sabor, aparência, consistência, cor, aroma, sabor alcoólico e doçura, utilizando uma escala hedônica de 9 pontos, cujos extremos variaram de desgostei muitíssimo a gostei muitíssimo. A partir da obtenção dos resultados das análises, foi calculado também um índice de aceitabilidade. Analisou-se também a intenção de compra para analisar o potencial futuro do mercado entre os dois licores.
A análise foi realizada em uma escala mista de 5 pontos, com extremos que variaram de certamente não compraria a certamente compraria. E, por fim, os resultados obtidos para a avaliação sensorial foram analisados através do delineamento em blocos casualizados, com 2 amostras e 40 repetições. Os dados foram tratados com o auxílio do software Assistat e através de análise de variância, comparando-se as médias pelo teste de Tucker ao nível de 5% de significância. A partir dos resultados obtidos de análise sensorial, não ocorreram diferenças significativas entre as notas dos atributos analisados ao nível de 5% pelo teste de Tucker. Então, podemos analisar na tabela 1 a utilização de diferentes tipos de álcools no preparo do licor de uva também não influenciou nos resultados dos parâmetros sensoriais, resultando em produtos com características sensoriais semelhantes, em que podemos observar em que as notas foram bem semelhantes, todas à base de 7.12 a 7.8, com essa variação. Nota-se também que as bebidas apresentaram percentuais do índice de aceitabilidade que variaram de 85% a 95%. E segundo a literatura, um alimento ele é considerado bem aceito quando o índice de aceitação é superior a 70%. E assim, com os resultados obtidos e a partir da tabela que podemos aqui observar, todos os parâmetros analisados para as 2 formulações de licores apresentaram valores superiores a 70%. As formulações obtiveram boa aceitabilidade quanto às suas características sensoriais, independentemente da fonte alcoólica utilizada na elaboração dos licores de uva. E podemos observar, de acordo com a figura 2, que a avaliação sensorial, as maiores percentuais atribuídos aos licores em relação às notas, encontra-se em possivelmente compraria, a certamente compraria, com relação à intenção de compra. E, de acordo com a figura 3, o licor elaborado com aguardente, a formulação L1, obteve um percentual de 70% de aceitabilidade, enquanto o licor elaborado com o destilado alcoólico, L2, apresentou intenção de 67,5%. Os licores elaborados foram bem aceitos quanto às suas características sensoriais, como eu já citei anteriormente, e que apesar do uso da aguardente ou do destilado alcoólico não terem causado diferença significativa nas características sensoriais dos licores, como podemos observar, os valores foram bem próximos. O emprego de diferentes fontes alcoólicas é relevante, pois permite analisar a viabilidade da utilização na elaboração dos licores e, assim, possibilitar a escolha do que for melhor ao produtor, inclusive do ponto de vista econômico. Desta forma, podemos concluir que as 2 formulações de licores apresentaram aceitação sensorial entre 80% e 95% e boa intenção de compra, em destaque a formulação L2, no qual adicionou-se o destilado alcoólico. Os álcoois utilizados estão propícios ao processamento do licor de uva, o que pode favorecer um pequeno produtor, uma vez que pode optar pelo álcool com baixo custo, utilizando a produção do licor como fonte de renda complementar. Então, muito obrigado pela atenção de vocês.